podemos colocar CSS diretamente nos elementos, utilizando o atributo Style. Com esse atributo Style, eu ajusto lá aquela propriedade do CSS que eu quero diretamente no elemento, tá? Só que nós vamos ver mais tarde que esse é um dos métodos menos eficientes. Por quê? Porque se eu editar 3 elementos utilizando esse método e quiser alterá-los, eu vou ter que editar novamente os 3 elementos, mesmo que eles sejam parecidos. Vamos ver um exemplo. Como exemplo aqui, nós temos essa página que tem um parágrafo, um título de nível 2 e uma lista não ordenada. O resultado daquela página, atualmente, sem estilo, fica assim. Se eu acrescentar um estilo aqui, por exemplo, eu criar um elemento spam nesse parágrafo, só de marcar o elemento com spam, não há nenhum efeito lá na página. Então aqui, apesar desse elemento estar marcado com spam, não teve nenhum resultado visível aqui para nós. Mas se eu aplicar o estilo, agora sim aquele elemento tem lá o visual alterado, que no caso ele ficou em negrito. O mesmo aqui na lista não ordenada, se eu colocar um style aqui nesse item e alterar a cor com essa propriedade aqui do CSS, o resultado aqui é que o estilo foi aplicado. Mas imagina que eu queira alterar todos esses itens da lista aqui com o mesmo estilo. Eu vou então ter que digitar a mesma coisa nesses outros 3 itens aqui. E se amanhã ou depois eu resolvo que eu quero mudar isso para blue, ao invés de red, eu vou ter que editar nos 4 itens, alterar de red para blue. Uma outra opção é colocar o estilo na página. Então aqui agora nós temos que incluir uma tag style e essa tag style ficará dentro da tag head e o conteúdo lá dessa tag style serão regras CSS. Então ela vai ter esse modelo aqui, olha, eu tenho um seletor para dizer quem é que vai receber as propriedades e aí eu tenho um marcador aqui, né, de bloco de propriedades para falar, olha, as propriedades que estão aqui dentro vão ser aplicadas a esse elemento que foi selecionado aqui com determinado seletor. Aqui no caso as propriedades são separadas entre propriedade e valor com 2 pontos, não é igual, e cada uma dessas propriedades é separada por ponto e vírgula. Então, aqui o separador é o ponto e vírgula, não importa se eu pulei linha aqui ou não, o que importa é que o final aqui da propriedade é o ponto e vírgula. Aqui, por exemplo, está escrito errado, que é 2 pontos.
Aplicando o estilo na página inteira, lá nós vamos usar então aquele seletor. E o seletor, se eu usá-lo com o nome de uma tag, então todas aquelas tags vão ser selecionadas. Exemplo, se eu usar então o P, quer dizer que todos os P's na minha página vão receber o estilo que for criado aqui. Se eu usar, por exemplo, H1 para selecionar, então todos os H1s daquela página vão receber o estilo que tiver aqui dentro. Para terminar antes do exemplo, somente a página onde tiver aquele style vai receber o estilo que tiver definido dentro desse style. Aqui, por exemplo, nós temos então esse estilo sendo aplicado nesse item da lista aqui, e eu vou retirá-lo daqui para colocá-lo na página. Então, para colocá-lo na página, como eu falei para vocês, eu preciso criar uma tag style aqui e dentro dessa tag style colocar lá o seletor e as propriedades aqui dentro. Então, nesse caso, nós vamos usar como seletor o LI, então eu estou selecionando os LIs e eles vão receber aquele estilo lá que eu tinha definido. O estilo, quando eu uso o atributo style, é só o que está dentro aqui das aspas. Então, eu vou retirar essa parte e essa aqui também, essas aspas. E agora aqui eu estou aplicando. O que está acontecendo nessa página? Eu estou selecionando todos os LIs e eles vão receber as propriedades aqui dentro. A propriedade que tem aqui é só a color e o valor vai ficar red. Quer dizer o quê? Quer dizer que aqui nessa lista não ordenada, com 4 itens, todos esses itens vão ficar com a cor da fonte vermelha. Que é o resultado que apareceu aqui na página. Olha, todos aqueles 4 itens lá da lista não ordenada estão com a fonte em vermelho, a cor da fonte vermelha. Aqui no caso, eu tenho um style ajustado nesse span e agora nós vamos retirá-lo daqui e também passar ele aqui para a tag style. Para isso, o que eu preciso fazer? Basta eu apertar Enter aqui e selecionar o item e colocar o estilo dele lá. Nesse caso aqui é o font weight e o elemento que está sendo selecionado é o span. Por enquanto, essa minha página só tem um elemento spam. Então, quer dizer que essa seletor aqui vai selecionar somente aquele elemento. Mas se eu tivesse mais elementos, todos os elementos spams receberiam o font weight bold. Aqui no caso não tem nenhuma alteração aqui na saída. Nós vamos então colocar spam nessa e nessas outras 3 palavras aqui para ver o resultado. Agora, então, nós não temos apenas um elemento, mas esses 5 elementos aqui são marcados com spam. E quando eu seleciono spam aqui, eu estou selecionando todos os elementos em minha página que tem essa tag spam. Então, no caso lá, todos aqueles ficarão agora em negrito. Então, o que nós vimos então é como colocar o estilo em uma página inteira, mas nós também podemos colocar em um site todo, ou seja, todas as páginas desse site vão receber o mesmo estilo. Para isso, eu crio o estilo em um arquivo .css e toda página que usar aquele estilo vai apontar para aquele arquivo CSS que eu criei.
utilizando aqui a tag link. O arquivo CSS, do mesmo jeito lá que a tag style, ele contém apenas código CSS. Então, você não vai colocar lá dentro dele código HTML. E, geralmente, ele é assim, o seletor e as propriedades aqui dentro do bloco. Então, aqui dentro eu tenho as propriedades e aqui terminam as propriedades desse seletor. Você pode colocar o seu estilo em uma URL, tá? Se você tiver com o estilo em um arquivo local, para apontar para ele, você vai, se ele estiver na mesma pasta, você vai colocar diretamente o nome do arquivo. Se não tiver, você vai ter que colocar o nome das pastas, seguido de uma barra, até encontrar o nome do arquivo. Mas se ele estiver na internet, você pode utilizar o endereço, a URL, que vai localizar aquele arquivo aqui no href. E nós vamos ver aqui que quando as alterações são realizadas lá nesse arquivo CSS, todas as páginas que usam aquele arquivo CSS recebem aquela alteração. Como exemplo aqui, então, nós temos aquele parágrafo, um título H2 e uma lista não ordenada, e aquele estilo na página. Agora nós vamos criar um arquivo externo e pegar esse estilo aqui dessa página, que deixa a cor da fonte dos itens da lista vermelho e os itens marcados com spam com negrito. Nós vamos deixar isso para qualquer página do nosso site utilizar. Então, vou até retirar daqui, vou criar um novo arquivo, salvar esse arquivo como estilo.css. Por enquanto, eu estou salvando na mesma pasta daquela página exemplo.html e vou colocar aqui dentro apenas aquele código CSS. Na página aqui exemplo.html não tem mais estilo agora. Se eu visualizar a página, ela vai estar com aquele estilo padrão do navegador. Então, não tem nada aqui de negrito nesses spans e a cor da fonte aqui das listas continua preta. Eu vou aqui agora criar a tag link e vou apontar para o arquivo que eu criei, estilo.css. Agora, a página que não tinha estilo recebe o estilo daquele arquivo. E uma segunda página, que é essa aqui, exemplo externo.html, que por enquanto não tem estilo, mas tem parágrafo e tem lista não ordenada, ela também pode receber aquele mesmo estilo. Então, por enquanto aqui ela está com o estilo padrão do navegador, mas eu vou criar aqui um span ou dois aqui nesse parágrafo. E agora eu vou criar aqui aquela tag link, apontando de novo para aquele arquivo CSS que eu criei. Nesse caso aqui, eu terei duas palavras marcadas com negrito e esse item da lista aqui, não ordenada, com a fonte vermelha, que é o que aconteceu aqui. Quando eu altero o arquivo CSS, todas as páginas que apontam para aquele arquivo vão receber essa alteração. Então, aqui, se eu mudar de red para blue
Olha, então aqui onde era vermelha a fonte ficou azul. Para selecionar, você pode usar o nome de um elemento lá para selecionar todos aqueles elementos na página. Então, aqui no caso, se eu utilizar o LI como seletor, o resultado é que todos os elementos LI vão ser selecionados. Qualquer nome de elemento pode ser usado e todos os elementos daquele tipo ou daquele seletor vão receber o estilo. Para selecionar mais de um elemento, nós vamos usar a vírgula. Então, aqui, nesse caso, eu estou selecionando três elementos, que são H1, H2 e P. Ou seja, todos os elementos da minha página que forem H1, H2 ou P vão receber essa propriedade aqui, Color Red. É a mesma coisa que se eu fizesse isso em separado lá no arquivo. Vamos ver o exemplo. Eu vou então retirar aqui esse link para o estilo externo e vou voltar um style para cá. Então, esse estilo vai ser aplicado somente nessa página. Por enquanto, a página está sem nenhum estilo. E se eu colocar lá P, H2 Color Red, eu vou estar selecionando todos os elementos P e todos os elementos H2 na minha página. Então, esses dois aqui vão ser afetados de uma vez só. Olha, o resultado está aqui. Se eu quiser selecionar o LI também, basta eu usar o LI aqui, o vírgula LI, e ele também vai receber aquela fonte. Se nós usarmos o seletor Body aqui, toda aquela página vai receber aquelas propriedades. Então, aqui no caso, selecionando o Body Color Red, toda a minha página vai ter a cor de fonte vermelha. O resultado é que, aqui ao invés de eu selecionar todos esses três elementos, eu posso selecionar apenas Body. Então, por enquanto, sem nenhum estilo selecionado, ele fica aqui a cor preta. E se eu colocar aqui, olha, Body Color Blue, vou colocar Green aqui para ficar mais claro. O resultado aqui é que todos aqueles elementos da minha página receberam a cor de fonte verde. A vírgula, ela seleciona então todos os elementos lá que aparecem no seletor. Já aqui, o espaço, ele vai selecionar os filhos ou descendentes que estão marcados aqui. Então, aqui no caso, ele está selecionando todos os EM que são descendentes de uma lista não ordenada, de uma lista ordenada aqui. Então, o estilo que tiver aqui dentro vai ser aplicado a todos os EM, mas só os que são filhos de OL. Como exemplo, então, nós vamos colocar aqui uma marca de EM aqui dentro da lista ordenada. Vou colocar aqui também em H2. E dentro desse parágrafo. Então, eu tenho vários EMs aqui dentro dessa página.
por enquanto, a página vai estar apenas formatada com ênfase ou um itálico lá naqueles elementos que foram marcados. E agora nós vamos aplicar aqui um estilo e esse estilo vai ser aplicado somente nos EM que são filhos da lista ordenada. Então aqui eles ficarão com a cor azul, a cor da fonte azul. Tá aqui. Então esses aqui receberam a cor da fonte azul, mas esses aqui não receberam essa cor da fonte azul. Veja aqui no caso, o EM ele é filho de LI, que é filho de OL. Então, aqui no caso, eu estou selecionando EM como um descendente de OL. Em alguns casos, pode parecer que vai haver conflito aqui dentro do CSS. Por exemplo, aqui eu estou selecionando todos os EM que são descendentes de P. E estou aplicando a fonte itálica e deixando a fonte weight normal. E aqui eu estou selecionando todos os LIs, os EMs que são descendentes de LI. E de novo, eu estou aplicando aqui fonte style e fonte weight, mas aqui é normal no fonte style e negrito ou bold aqui no fonte weight. O que vai acontecer aqui? Não tem conflito. Os elementos que são filhos ou descendentes de P vão ter o primeiro estilo e os elementos de EM, filhos de LI, terão o segundo estilo. Então aqui como resultado, a página está aqui agora, olha. Os EM que são filhos de P vão receber a fonte normal e itálico. São esses aqui. Já aqueles que são filhos de LI vão receber negrito e fonte normal. Então a fonte está aqui normal e negrito. Para facilitar, eu posso até colocar aqui uma cor diferente. Pronto. Então esses aqui são os descendentes de P e esses aqui são os descendentes de LI. Nesse caso aqui agora, nós temos uma seleção de EM, e aí nesse caso aqui vai selecionar todos os elementos que são EM da página e está aplicando o Color Green. Em seguida eu estou selecionando os elementos EM que são filhos de P ou descendentes de P e os elementos EM que são descendentes de LI. Então nesse caso aqui, todos os elementos EM terão esse estilo Color Green, mas os elementos que são descendentes de P, que são EM, vão ter também essas propriedades aqui, e os elementos que são EM mais descendentes de LI vão ter esse segundo estilo aqui. Então aqui, agora, todos vão ter a fonte verde, todos os EM. Então, inclusive, esse aqui foi selecionado. E aquele que é filho de P vai ter itálico e normal. Então, tá aqui, ó, itálico normal. E aquele que é filho de LI vai ter font weight bold. E o style é normal.
Então aqui ele está negrito, mas ele não está itálico. Nós podemos utilizar classes e IDs também para marcar e selecionar os elementos com CSS. Então, se eu usar lá no HTML uma class no elemento, por exemplo, class forte, então, para selecionar esse elemento ou todos os elementos que tenham essa classe, eu vou usar ponto forte e vou aplicar normalmente aqui dentro desse bloco aqui as propriedades com os seus valores. Todo elemento que tiver class igual a forte dentro dessa página vai receber aquele estilo. Aqui no caso eu estou colocando class forte nesse parágrafo e vou selecionar aqui, olha, forte, ponto forte, vai receber color green, font weight bold. Então agora somente os elementos lá daquele parágrafo é que tem aquele estilo. Mas se eu marcar esses EMs aqui, ou algum EM aqui, com class igual a forte, ele também vai receber aquele estilo, ficando com a cor verde. Tá aqui. E negrito. Se eu quiser aplicar aquela propriedade somente a elementos P que tenham essa classe, então eu preciso especificar. Olha, eu quero todos os elementos P que tenham a classe forte recebendo essas propriedades aqui. Em nossa página agora do exemplo, tanto esse parágrafo quanto esse elemento aqui EM, que tem classe forte, estão recebendo aquela cor verde e font weight bold. Se eu colocar aqui agora um P aqui, aí eu estou selecionando somente o elemento que é parágrafo e tem class forte. Então, no caso, só aquele parágrafo vai receber a cor verde, apesar desse elemento EM aqui ter o class igual a forte. Nós também podemos fazer combinações. Por exemplo, eu posso selecionar todos os elementos lá no meu CSS com a class forte. Depois eu posso selecionar somente aqueles que são o L, que tem a class forte, e todos os P's que têm a class forte também. Então aqui nesse caso, todos os elementos da class forte vão ter esse font weight bold. Mas esses dois aqui, ou seja, todos os forte que são L e todos os forte que são P, vão receber essas cores aqui também. Então aqui eu posso selecionar, por exemplo, todos os class forte para receber a cor green. Mas eu posso falar que o parágrafo forte vai ter font weight bold, enquanto que o EM forte vai ter font weight vou colocar outra coisa aqui, text decoration underline. Então aqui agora todos eles têm a cor verde, porque ambos são forte, e aqui o class forte selecionou ambos, mas o parágrafo é quem recebeu o negrito e o EM foi quem recebeu o underline aqui. Se você quer selecionar vários elementos, você usa classes.
Mas se você quiser selecionar um único elemento na sua página, então você deve marcá-lo com um ID. Aqui no caso, esse spam tem o ID Promocão e para selecioná-lo eu uso o hashtag Promocão e aplico as propriedades que eu quiser lá dentro. Aqui, por exemplo, eu vou acrescentar um ID. E vou selecionar aquele item lá utilizando hashtag. Eu não preciso retirar aquelas outros seletores lá para isso funcionar, por exemplo. Promocão. Então aqui eu estou aplicando font size 18 pixels e blue somente aquele elemento que tem o ID Promocão. Então nesse caso somente esse elemento aqui, que é um EM com ID, é que recebeu aquela formatação lá do CSS. Nós podemos também especificar mais de uma classe, então aqui no caso é mais de uma classe, deixando ela toda junto. Então aqui no caso eu vou estar selecionando todos os elementos com essas duas classes, forte e hoje. Então se eu tenho lá um parágrafo com o class forte e hoje, ele vai receber aquelas propriedades lá nele. Aqui no caso, então, eu vou estar selecionando o elemento que tem as duas classes para receber a cor vermelha. Então, aquele parágrafo ali que tem a class forte, mas também tem a class hoje, recebeu a cor vermelha. Vamos ver agora o porquê de cascata. O CSS é folha de estilo em cascata. E por quê? Porque os estilos eles são aplicados em cascatas dos pais até os filhos, ou seja, do geral até o mais específico. Para sobrescrever uma propriedade, basta você ajustar a mesma propriedade em um seletor mais específico. E aí vai estar funcionando lá a cascata do CSS. Aqui, por exemplo, nós vamos colocar no Style uma cor no Body. Nesse caso aqui, todas as fontes no corpo da página vão estar verdes, mas agora, se eu aplicar em P uma cor diferente, como P é filho de Body, essa cor vai estar sendo aplicada lá no parágrafo. Então, aqui o parágrafo agora ficou azul, apesar de ter aplicado o verde em todo o corpo, por conta da cascata. Então, o mais específico aqui foi o parágrafo. E se, mesmo assim, dentro do parágrafo eu tiver um outro elemento com outra cor também, ou seja, mais específico ainda, ele também vai receber outra cor. Então, aqui no caso, toda a página ficaria com a cor verde, mas o primeiro parágrafo ficaria com a cor azul e os EMs aqui dentro de parágrafo ficaram com as cores vermelhas, ou seja, mais específico. Se eu quiser somente aqueles EM que são descendentes lá de P
para ficar com a cor vermelha, então basta fazer isso aqui, ó. E aí agora sim, somente os EMs aqui ficaram com vermelho, apesar deles estarem em um parágrafo que é azul e em um corpo em que é verde. Em CSS, nós temos 4 tipos de medida, que são tamanho. Tamanho pode ser relativo ou absoluto. Porcentagem. Nós temos também cores e URLs. Vamos ao tamanho, então. Tamanho absoluto são aquelas medidas que nós temos, por exemplo, centímetros, milímetros, polegadas. E relativo, pixel, tamanho do M na fonte atual. Então, esses são os relativos. Nós também temos porcentagem, então você coloca um valor com o sinal de porcento, e aí vai ser uma porcentagem de alguma coisa. Por exemplo, quando eu aplico 150% em font size, quer dizer que é 150% do tamanho da fonte atual. Então, ele é um pouquinho maior do que a fonte atual. Enquanto que 75% de width é 75% da largura da tela. Então, vai ser, independente da largura da tela, um pouco menor do que essa largura dessa tela. As cores, para cores nós temos nomes, então são aqueles nomes em inglês, ou códigos. Daqui a pouco nós vamos ver os códigos. A URL geralmente é usada para especificar uma localização e uma imagem. A URL geralmente é usada para especificar a localização de uma imagem. Nós vimos isso quando nós trocamos lá os marcadores das listas para figuras. Então você passa lá esse valor aqui, que é uma URL da, com o endereço lá daquela imagem. Ou, se for uma imagem local, com o nome dela. As cores, então, tem aqueles nomes, são nomes em inglês, mas é limitado. E temos também esses códigos. Se você usar o RGB, você vai estar especificando valores para vermelho, para verde, que é o green, e blue, que é o B lá, que aparece no RGB. Nesse caso aqui, você pode ajustar o mínimo, que é 0, até o máximo de cada uma dessas cores. Então, o verde aqui ele vai de 0 a 255 e você pode combinar. Então, você pode combinar, por exemplo, 0 de vermelho, 180 de azul, de green e aqui 125 de blue para criar uma cor. Aqui, por exemplo, nós temos ajustado um green como um nome, mas eu poderia ajustar aqui para a cor da página um valor aqui. Então, por exemplo, ajustar 0 para vermelho, 125 para verde e 30 para blue. Eu teria aqui também um verde. Olha esse verde aí. Deixa eu colocá-lo lá na cor de fundo. É esse verde aí que nós temos lá com esse código aqui. Além do RGB, nós temos também o hexadecimal, que na realidade é somente uma abreviação do RGB. O que quer dizer isso? Quer dizer que o valor 00 ele é o zero aqui no caso do RGB. E o valor FF é equivalente ao 255 em decimal aqui no RGB. E você também pode fazer combinações aqui desses valores, lembrando que os dois primeiros dígitos são equivalentes ao vermelho,
os dois do meio são o verde e os dois últimos são o azul. A única coisa que muda aqui é que ao invés de estar em decimal, está em hexadecimal. Você também pode ajustar o RGB em porcentagem, e aí vai ficar o mesmo RGB, só que ajustado aqui com uma porcentagem de 0 até 100% para cada uma das cores. Você tem também o HSL, e esse modo aqui do HSL, ele muda porque você vai estar escolhendo qual a cor em uma roda de cores, qual a saturação da cor e qual a luminosidade da cor. Então, aqui vai ser a cor, a saturação dela e a luminosidade dela. Primeiro, vamos ajustar aqui, ó, um valor de verde aqui em hexadecimal. Então, os dois primeiros eu vou pôr bem baixo. Os próximos eu vou colocar um pouco alto e o último também baixo. Então, ele gerou aqui um verde para a cor de fundo, usando o hexadecimal. Lembrando que o hexadecimal começa com hashtag. Além disso, nós poderíamos usar aqui o HSL, e aí aqui no HSL nós escolheríamos de 0 até 360 aqui, que seria a cor, depois a saturação e, por fim, a luminosidade. Aqui no caso, se eu reduzir a luminosidade, ele vai estar alterando aqui essa cor. Então, eu posso também aqui dentro do próprio VS Code selecionar a cor aqui utilizando esses valores. Então, aqui no caso será a cor, que seria o primeiro valor lá do HSL. Depois de selecionada a cor, eu posso selecionar a luminosidade dela. Então, aqui no caso ele está selecionando se é transparente ou opaco, mas aqui, olha, eu posso selecionar a luminosidade dessa cor para baixo e para cima aqui. Então, totalmente claro aqui para cima, mais escuro para baixo. Vou colocar assim para ver se dá certo de ver aqui. Então, aqui, por exemplo, nós podemos deixar aqui todo azul, então é bem claro, e a cor azul aqui. Mais para baixo aqui eu vou reduzindo essa luminosidade até ficar zerada, apesar de aqui não estar sendo ajustado em HSL, mas se eu clicar ali, olha, ele muda para HSL. Então aqui você vê, olha, se você subir isso aqui, você está aumentando a luminosidade, e se você mexer para cá, você vai estar mudando a saturação.